Olá, meus amores! Vamos fazer mais um trabalho juntos? Esse lindo tapete em crochê filé com a medida de 1 metro por 54 centímetros. Então, pegue sua agulha, seu barbante e vamos fazer este lindo tapete em crochê filé. Eu vou contar para você pontinho por pontinho, tá bom? E nós vamos fazer passo a passo juntos. Então, vamos lá crochetar este lindo tapete. Para esse trabalho, eu vou usar a agulha número 3, tá? Uma tesourinha. O barbante, eu vou usar o barbante número 8, na cor natural. Esse novelo, ele é grande, então eu vou usar um novelo grande e eu vou usar mais um pouquinho desse outro aqui. Então, por isso que eu tô com esse novelinho pequeno, porque é um resto de um outro trabalho. Então, eu vou usar um novelo grande com mais um pouquinho. Só que esse é o grande. Se você for usar o barbante de cone, então você vai precisar de 3 cones, ok? Vamos iniciando aqui o nosso trabalho fazendo pontos correntes. Não faça os pontos correntes muito apertadinho não, tá bom? Para que o tapete não fique afunilado logo no começo, então faça um pouquinho mais frouxo. Vamos fazer 158 pontos correntes. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Segura no 5. Vamos pegar aqui nesse elo, vamos fazer ponto alto. Vamos no próximo elo fazer outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E assim continuamos fazendo, tá? Por toda a nossa correntinha aqui, em cada elozinho, fazemos um ponto alto. E vamos contando que com esse aqui, olha, esse primeiro é o primeiro ponto alto. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim nós vamos fazendo, tá bom? Então, nós vamos fazendo aqui 152 pontos ao total. Ok? Então, na corrente de 158 pontos, fizemos, então, 152 pontos altos, ok? Vamos lá, vamos fazer aqui 1, 2, 3 pontos de corrente. Vamos virar aqui para fazermos a primeira carreira, tá bom? Então, vamos lá. Essa carreira aqui só foi do início, agora a primeira carreira. Eu vou vir aqui nesse próximo aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vou vir nesse outro próximo, ó, tá vendo como eu estou pegando? Tem 2 alcinhas aqui sobre a agulha, tá bom? Vou fazer outro ponto alto. Então, o início será sempre com essa quantidade de pontos, tá? Então, esses 3 pontos altos equivalem a esse primeiro ponto alto, esse segundo a esse segundo ponto alto, esse terceiro ao terceiro ponto alto. Então, esses 3 pontos de corrente equivalem a um ponto alto, tá bom? Então, o início será sempre assim. Ah, não esquecendo, outra coisa que eu vou falar pra você também, pra você não esquecer. Todos esses pontos aqui embaixo, você faça de uma forma um pouco mais frouxa, mesmo se o crochê for apertado ou se for afrouxado, de qualquer jeito, você afrouxe mais esses pontos aqui embaixo, para que o seu tapete aqui embaixo não fique funilado, tá bom? Então, já me perguntaram aqui pra mim o porquê que o tapete dela tava afunilando. E é por causa disso. Se você fizer aqui muito apertado logo no início do tapete, então vai ficar mais afunilado o seu tapete. Então, essa é uma dica. O seu tapete, a parte de baixo não ficar afunilada. Então, esses pontos aqui, você faz um pouco mais afrouxado, tá bom? Agora, vamos lá. Nós vamos fazer, depois de fazer esses 3 pontos altos aqui, eu vou fazer um ponto de corrente. Então, eu vou fazer esse ponto de corrente frouxo, tá? Eu não vou fazer apertadinho, não. Eu vou pular este, eu vou vir pra este aqui, ó. Então, por que que eu fiz esse ponto, um ponto de corrente aqui? Para substituir esse ponto alto. Só que como o ponto alto, ele pega mais espaço que o ponto corrente, então se você fizer o ponto corrente apertadinho, então o tapete também vai afunilar aqui também, tá bom? Então esse ponto aqui, olha, então assim nós fazemos, olha, um ponto de corrente, nós fazemos ele frouxinho, pulamos um ponto aqui e no próximo nós pegamos o ponto
alto, olha, então aí o seu tapete não vai afunilar, tá bom? A parte de baixo. Aí você me pergunta assim, mas por que eu não posso fazer 2 pontos de corrente? Não faça isso não, porque como nós estamos fazendo crochê filé, o crochê filé, os pontos têm que ser contados certinho, tá? Tanto o ponto corrente quanto o ponto alto. Então, quando nós chegarmos lá no desenho, você fazendo aqui 2 pontos corrente, você vai se atrapalhar todinha, porque eu vou te dar uma quantidade de pontos, só que na realidade a sua quantidade vai ser outra, porque você fez 2 pontos de corrente, então não complique sua vida não, tá bom? Faça aqui do jeito que eu estou te dizendo, para que o seu desenho fica certinho, tá bom? Porque o crochê filé, a quantidade de pontos tem que ser exatamente a mesma, tá? Olha só, então eu estou fazendo aqui essa carreira, olha, eu já estou falando, te dando as dicas aqui, e eu já estou fazendo essa carreira aqui, ó, que me escapou aqui, é normal. Fazendo aqui os meus eu chamo de bloquinhos vazios, tá? Olha, 1 ponto de corrente, pulo 1 ponto aqui e eu pego no próximo. Então, eu vou fazendo bloquinhos vazios. Então, eu chamo de bloquinhos vazios, olha isso aqui, esse espaço, tá? Eu chamo os espaços assim de bloquinhos vazios. Então, aqui nós vamos fazer toda a extensão aqui, nós vamos fazer 73, tá? Então, são 73 bloquinhos vazios. Quando chegarmos lá no bloquinho 73, aí nós vamos terminar a carreira. Aí eu vou te mostrar como que terminamos a carreira, ok? Então, nós iniciamos com os 3 pontos, certo? E nós fizemos aqui 73 bloquinhos vazios, certo? Sobraram esses pontos aqui. Então, aqui é o ponto que nós emprestamos do bloquinho vazio, é o primeiro, tá? Do ponto aqui do término. Então, se nós começamos com 3, nós vamos terminar com 3, tá? Então, 1, 2 e 3, olha. Aí, a gente termina também com 3. Então, o término de todas as carreiras serão sempre com esses 3 pontos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui 1, 2, 3 pontos para nós irmos para a segunda carreira. Então, 3 pontos de corrente. Vamos aqui para a terceira carreira. Então, este equivale a este. Esse aqui nós vamos fazer o segundo. No topo do segundo nós fazemos o segundo. E no topo do terceiro fazemos o terceiro, tá bom? Ó. Então, o início será sempre assim, tá? Os 3 pontos. Vamos lá? Ponto corrente, frouxo, não esqueça, tá? E nós vamos vir aqui e vamos, olha, fazer bloquinho sobre bloquinho, tá vendo? Sempre sobre. Então, ó, encaixamos o ponto alto aqui nesse ponto de baixo. Então, os bloquinhos serão sempre assim, tá? Bloquinho vazio sobre bloquinho vazio. Então, deixa eu corrigir aqui esse ponto. Então, 1 ponto de corrente, 1 ponto alto. Então, essa carreira também será com os 73 bloquinhos vazios, tá? Porque, ó, nós estamos fazendo igualzinho, ó, tá vendo? E assim nós vamos fazendo aqui a segunda carreira de bloquinhos vazios. Então, fazendo os 73 bloquinhos vazios aqui da segunda carreira, restaram esses 3 pontos, né? Então, isso aqui nós emprestamos do último bloquinho vazio aqui. Agora, nós vamos fazer o segundo para terminarmos a carreira. E agora, nós vamos vir aqui, olha, tá? Olha onde eu tô vindo, olha. Ó. São 2 carreirinhas, dois lacinhos aqui em cima, tá? Não é um só não, tá bom? Olha, tá vendo esse ponto que nós fizemos aqui? Eu estou aqui no terceiro, tá? Então, eu tô pegando o terceiro. Deixa eu mostrar ele pra você, ó, tá vendo? Ele é o terceiro desse lado aqui, ó. Aí, esse terceiro, eu faço o meu último ponto, o último ponto aqui da carreira, tá? Ó, então, ele ficou desse jeito, ó. Tá? E aí, a lateral aqui fica bem certinha, tá vendo, ó? E esse aqui, como ele fica torcidinho, olha como ele fica bem parecido com o ponto alto, né, ó? Só que aqui, se lembra, são 3 pontos de corrente. Então, são os 3 pontos de corrente que nós fazemos aqui, ó.
Então, para ficar mais fácil para você fazer, faz o terceiro ponto de corrente aqui um pouco mais frouxo. Você lembra que a gente tem que pegar nele para fazermos esse último ponto aqui? Então, é uma boa dica, né? Fazer ele mais frouxinho, que aí depois... Então, você não aperta ele não, que quando você retornar aqui, você pega ele, vai ficar mais fácil para você pegar, ó. Então, olha como que ficou, ó. Olha como ele fica bem parecido com uma... E olha como que fica bem retinho, né? A lateral do tapete, tá vendo? Agora, vamos lá? Vamos fazer o início da outra carreira. Então, esse equivale a esse, né, ó, tá vendo? Esse outro equivale ao segundo. E este o terceiro, olha, tá? Olha como vai ficando bonita a lateral do tapete, certo? E agora nós continuamos fazendo essa terceira carreira, tá? Do mesmo jeito, tá? São todos do mesmo jeito. Então, bloquinho vazio sobre bloquinho vazio, ok? Ó, bloquinho vazio sobre bloquinho vazio. E assim, nós vamos fazendo por 7 carreiras, tá? Nós vamos fazer 7 carreiras, olha. Então, aqui eu já tô fazendo a terceira, né? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, vou fazer mais 4, que são 7 carreiras. Exatamente do mesmo jeitinho, tá? Então, o início será sempre do mesmo jeito e o final também, tá bom? Fiz aqui as 7 carreiras de bloquinhos vazios, certo? Então, todos os pontos aqui iguais no início da carreira e aqui também no final a mesma coisa, tá? Agora, vamos para a primeira carreira do desenho. Então, eu já fiz aqui os pontos no início, tá? Ó, os 3 pontos. Então, inicia sempre do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá, bloquinhos vazios. Contando os bloquinhos vazios, tá bom? 1, 2, 3. Os pontos aqui, corrente, tá? Dos bloquinhos vazios, continua frouxinhos, tá bom? Sabe por que continua frouxinhos? Porque quando o nosso desenho estiver com muito mais pontos, aí ele tiver com uma quantidade bem grande de pontos altos, tá? Porque o crochê filé ele tem bastante pontos para compor o desenho, então ele vai pegar mais espaço. Então, aqui continua com os pontos corrente mais larguinho, para que quando chegar no desenho, não fica aqui, sabe, fica tomado, fica, aqui embaixo fica funilado e na forma do desenho vai ficar mais gordinha, porque tem mais pontos altos, né? Então, para não acontecer isso, a gente aqui continua fazendo os pontos corrente bem frouxinho, para não acontecer, quando chegar lá no desenho, a parte do desenho fica mais gorduchinha, né? Fica com aquela essa parte aqui assim, ó, sabe? O desenho ela forma, né, aquela barriguinha aqui, não é para formar a barriguinha, para ele ficar retinho, tá bom? Então, a gente continua fazendo aqui os pontos corrente mais frouxinho, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, iniciamos aqui a primeira carreira com os 12 blocos vazios, ok? A minha câmera aqui tá embaçando, mas tá dando pra ver, né? Então, fiz 12 blocos vazios aqui no início da primeira carreira. Então, esse ponto aqui eu vou emprestar aqui. Então, aqui é o primeiro ponto. Ó, aqui nós fizemos um ponto de corrente, lembra-te? Então, aqui nós vamos substituir para um ponto alto, tá? Ó, o ponto alto envolvendo o ponto corrente, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer o terceiro. Então, eu substituí, então, agora o ponto corrente pelo ponto alto. Então, ficaram 3 pontos altos, tá bom? Olha, o seu tem que ficar exatamente... Então, os 3 pontos altos pegou um bloquinho vazio. Então, o seu tem que ficar exatamente desse jeito, tá bom? Para que seu desenho fique certinho. Vamos fazendo aqui bloquinhos vazios. Então, como eu estava te dizendo, né? Você não esquece de deixar, então,
o ponto alto não, o ponto alto não precisa deixar frouxo não, tá? O ponto alto você faz do seu jeito. Mas os pontos do bloquinho vazio, os pontos correntes, tá? O pontinho corrente aqui, você faz ele frouxinho. Que aí, isso aqui, essas dicas que eu estou te dando, é tudo pra que o nosso tapete fique com a lateral, tá? Retinha. Ok? Então, se você já acontecia isso com o seu tapete, fique sabendo, é por causa disso, tá? É porque você fez mais apertado aqui, quando fazia os bloquinhos vazios, chegar no desenho, colocava lá os pontos altos, como ele pega mais espaço, aí ele irá ficar mais... O tapete ficará com essa diferença. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Vamos fazer aqui. Tá fazendo junto comigo aí, né? Tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá bom? 11, 12, tanto bloquinhos vazios quanto pontos altos, tá bom? 13. Então, tudo tem que ter exatamente a mesma quantidade de pontos. 14 e 15, tá? Então, o seu tem que ficar exatamente com essa quantidade de pontos, para que dê certinho. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos conferir aqui. Bloquinhos vazios, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tá? Olha, 15 blocos vazios. Então, fiz 15 blocos vazios aqui. Emprestei aqui um ponto alto aqui do bloquinho vazio. Vamos fazer o segundo e agora vamos fazer o terceiro. Aqui, bloquinhos vazios agora. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 'Peraí. Deixa eu refazer esse, porque barbante, ele dá uma... Você viu o que aconteceu? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu gosto de corrigir, para que o tapete fique bem bonitinho. Eu não gosto que... Porque, geralmente, ele fiapa, né? Ele dá essa fiapada no barbante, e eu não gosto. Então, por isso que eu vou lá e corrijo. Que aí, o tapete fica aquela carinha de tapete, assim, bem feitinho, né? Sem nenhum fiozinho solto. Eu gosto mais, eu acho mais bonito. Fica com um aspecto mais limpo o nosso trabalho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 bloquinhos vazios, certo? Também são 15 bloquinhos vazios. Vamos lá, pontos altos aqui é 1, 2 e 3. Opa. Tá? Conta certinho os bloquinhos vazios, por favor, para que o canteirinho de tulipas fica bem certinho, tá? Aí as tulipas ficam bem, você não fica com nenhuma tulipa tortinha. Todas as tulipas ficam bem retinhas, tá? Cada uma no seu devido lugar. São 4 tulipas, então elas ficam assim, bem certinhas no tapete, tá bom? Então, conta certinho. Não faça nem 14 bloquinhos e nem 16. Tem que ser exatamente 15, tá? Para que o tapete fica bem bonitinho, assim. As tulipas, os desenhos da tulipa fica bem certinho, tá? Vai conferindo bem aí. E aí, seu vai ficar igualzinho o meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 15, olha só, todos de 15 em 15 pontos, tá? 15 pontos não, desculpe, 15 bloquinhos vazios. 15 bloquinhos vazios. Fizemos os 15 bloquinhos vazios, vamos fazer aqui 3 pontos altos. Certo? Fiz aqui os 13 pontos altos, vamos lá, nós já estamos terminando a primeira carreira. Então, a primeira carreira, se você fizer exatamente com a quantidade de pontos que eu fiz aqui, tá? Se você foi fiel à quantidade de pontos, então é a primeira carreira que comanda tudo. Então, você não vai mais errar aqui no desenho, porque a primeira carreira é primordial. Você fez ela certinho, não tem perigo de errar mais, tá? Então, se você já tiver que corrigir, já corrige essa carreira agora, tá? Vai ali no início da primeira carreira, faça junto comigo. Por isso que eu tô fazendo questão de fazer juntinho com você, tá? Para que você não erre nenhum pontinho, ok? Conta aí certinho. Ó, nós estamos aqui terminando. Eu vou contar junto com você, tá bom? A quantidade de bloquinhos vazios, para que a sua fique, o seu final de carreira, então a sua carreira fica igualzinha a minha. Opa, peraí, deixa eu corrigir aqui. Então, lembra que lá no início, nós iniciamos a carreira com 12 bloquinhos vazios, então para ficar bem retinho, aqui também tem que ter 12. Vamos contar? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, olha. 12 bloquinhos vazios, tá? Ai, a câmera tá embaçando, aí. Certo? São 12 bloquinhos vazios. É que eu tô puxando o trabalho pra frente e pra trás, aí ela embaça, ela não sabe que focaliza. Por isso que ela tá embaçando, ó. E aqui, então, eu vou terminar a terceira carreira. Então, aqui, você vê que ele é um pouco complicado de você pegar o terceiro ponto, né? Então, eu sempre faço assim, ó. Se eu for mais complicado, o meu também foi. Então, por mais que eu tenha deixado ele frouxinho, aí o que acontece? Ele fica, olha. Deixa eu afrouxar ele, esse ponto, que é o terceiro, né? Mas aqui, eu não quero pegar uma alça assim, não. Para que o meu trabalho dura bastante tempo, eu quero pegar as duas alças, ó. Tá vendo? Duas alças. Aí, ó, eu faço isso aqui, ó. Dou uma enlarguecida. Se o seu ponto já é frouxo, para você fica mais fácil, né? O meu é um pouco apertadinho, então ele dá um pouco de dificuldade. Agora foi, olha, certo? Eu preciso fazer ele um pouquinho mais frouxo ainda. Pronto. Aí, terminei aqui, ó. Com os 3 pontos. Deixa eu puxar aqui minha linha, certo? Então, terminamos aqui a primeira carreira. Agora, vamos para a segunda carreira do desenho. Iniciei, então, aqui a segunda carreira do desenho, tá bom? Vou fazer aqui bloquinhos vazios, lembrando que eu tenho que fazer com os pontos corrente aqui mais frouxinho, tá? Então, vamos lá. Segunda carreira do desenho. 1, 2 e 3. Vamos continuar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. 4. 5. 6. 7. 8. Opa, deixa eu ajeitar aqui. 8. 9. E 10. Então, a segunda carreira do desenho, deixa eu ajeitar esse outro ponto aqui. Então, eu vou conferir aqui com você.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? 10 bloquinhos vazios. Agora, vamos lá, pontos altos. Aqui é 1, vamos aqui fazer 2. Olha, tem uma mosquinha aqui. Vamos lá, 3, 4, 5, 6. Ó, você tá vendo onde eu tô encaixando, né? Olha, tá? Esse espacinho vazio aqui dos pontos altos da carreira de baixo, tá? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. O seu tem que ficar igualzinho, tá? Tá vendo? Ó, pegou dois, os pontos pegaram 2 bloquinhos vazios desse lado e 2 bloquinhos vazios desse outro, olha. Seu tem que ficar exatamente assim, tá bom? Vamos lá. Blocos vazios. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, fiz aqui 11 bloquinhos vazios, certo? Vamos lá, pontos altos aqui é 1, vamos continuar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vamos lá, blocos vazios. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pontos altos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Blocos vazios, vamos lá. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 bloquinhos vazios. Pontos altos, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Você vê que as tulipas são todas iguais, né? Vamos lá? Vamos terminar a segunda carreira. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Deixa eu corrigir esse. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, lá nós iniciamos com 10 e aqui também fazemos 10, certo? 10 bloquinhos vazios. E aqui terminamos, então. Estamos na segunda carreira, né? Na segunda carreira do desenho. Terceira carreira do desenho. Vamos lá. Então, fazendo os bloquinhos vazios aqui. Você não esqueça, tá? Que nós estamos fazendo os pontos correntes aqui, dos bloquinhos vazios. Então, todos os pontinhos correntes aqui, eles são frouxinhos, tá bom? Então, aqui, fazemos, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, deixa eu corrigir isso aqui. 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui, 9. 9 bloquinhos vazios, certo? Vamos lá, pontos altos. Então, aqui é 1, vamos continuar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 pontos altos.
Vamos lá? Bloco vazios. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos vazios. Vamos aqui, vamos fazer pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Pontos altos. Blocos vazios aqui. Então, você vê que entre as tulipas são 9 blocos vazios, certo? Então, vamos fazer entre as tulipas 9 blocos vazios, tá? E cada tulipa nós vamos fazer 15 pontos altos. Então, assim, fazemos pela terceira carreira do desenho. E as tulipas estão ficando assim, certo? A sua tem que ficar igualzinha, ok? Então, as 4 com a mesma quantidade de pontos. E aqui nós terminamos a terceira carreira com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, iniciamos com 9 e terminamos também com 9 bloquinhos vazios, tá bom? Já iniciei aqui a quarta carreira do desenho. Vamos lá, então, vamos fazer aqui a quarta carreira. Vamos iniciar aqui com os bloquinhos vazios. Então, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a quarta carreira, iniciamos com 8 bloquinhos vazios. Certo? Vamos lá, pontos altos. Aqui é 1, 2. Deixa eu ajeitar isso aqui, que isso aqui não ficou legal, não. Barbante, a gente tem que ter paciência. 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui são 7 pontos altos. Certo? Vamos fazer aqui um bloquinho vazio. Então, olha, eu pulo um aqui, eu vou pro próximo. Certo? Olha. Agora, eu vou fazer pontos altos. Aqui é 1, 2 e 3. Vamos lá. Bloquinho vazio. Vou pular um aqui, eu vou vir aqui. Agora, eu vou fazer pontos altos. Aqui é 1. Opa, que esse tá feio também. 2.
3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. Como que ficou essa quarta carreira, tá? Certo? Vamos lá. Blocos vazios. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, entre as tulipas, 7 bloquinhos vazios. Tá? Vamos fazer essa outra tulipa juntos para você decorar bem a quantidade de pontos? Então, vamos lá. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7. Agora, nós vamos fazer aqui um bloquinho vazio. Vamos fazer 1, 2 e 3 pontos altos. Um bloquinho vazio. E agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Então, as tulipas, nós vamos fazer com essas quantidades de pontos. Então, nós vamos terminar aqui a quarta carreira, tá? Desse jeito. Fazemos as outras tulipas desse jeito. E entre elas, fazemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 blocos vazios, tá bom? Então, assim fazemos pela quarta carreira. Então, aqui, olha, na quarta carreira, todas as tulipas com a mesma quantidade de pontos. E terminamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocos vazios, assim como nós iniciamos. Iniciamos a quarta carreira com essa quantidade de blocos vazios e terminamos com essa mesma quantidade de blocos vazios, tá bom? Então, por aqui, terminamos essa parte do vídeo, que já trabalhamos bastante, tá? Aí, na próxima parte, continuaremos fazendo a partir da quinta carreira, ok? Beijos e até lá!